Olá! Liderar uma escola hoje em dia é quase como ter uma caixa de ferramentas bem completa, sabe? Cada desafio que aparece pede uma ferramenta diferente. Então a ideia aqui é a gente montar junto um kit de ferramentas prático, com aqueles instrumentos que são essenciais para a gestão escolar, misturando a parte administrativa, a pedagógica e, claro, a de relacionamento. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é fundamental. Se a gente parar para pensar na realidade das escolas, qual é, de verdade, o maior desafio que um líder escolar encara hoje? É a partir dessa reflexão que todo o nosso kit vai ser construído. Olha só como o nosso kit de ferramentas está organizado. A gente vai passar por 5 partes essenciais. Primeiro, a gente explora o desafio central do líder. Depois, mergulha nos estilos de liderança. Em seguida, vamos ver como tomar a decisão certa. Aí, a gente fala sobre o poder da comunicação e, para fechar, como medir aquilo que realmente importa. Vamos começar pela base de tudo. Antes de qualquer ação, um líder precisa de um estilo, né? E olha, não existe um único jeito certo de liderar. O que existe é o estilo mais adequado para cada situação. Bora dar uma olhada nas opções? A primeira ferramenta que a gente vai analisar é a da liderança autocrática, que dá para resumir bem nessa frase. Ela já passa aquela imagem de autoridade, de um controle bem centralizado, não é mesmo? O estilo autocrático é aquele em que as decisões ficam todas concentradas no gestor. Pensa só, numa crise, quando precisa de uma resposta para ontem, essa é uma ferramenta super poderosa. Mas qual é o risco? Se isso vira regra, a equipe pode ficar desmotivada, a colaboração diminui e pode até se criar um ambiente de apatia ou medo. É uma ferramenta de emergência, não para o dia a dia. Agora, saindo de um extremo, o do controle total, a gente vai para o outro lado, o da colaboração. Essa citação aqui já dá o tom do estilo democrático, que funciona com base no princípio da inteligência coletiva. A liderança democrática valoriza, e muito, a participação de todo mundo. O líder aqui age mais como um facilitador, sabe? Ouve a equipe, compartilha as responsabilidades, isso fortalece o sentimento de pertencer àquele grupo e cria um ambiente muito mais inovador. A desvantagem? Bom, o processo pode ser mais demorado, mas os resultados costumam ser bem mais sustentáveis. E se a meta for além de só gerenciar? E se for para inspirar uma grande mudança? É exatamente aqui que entra a liderança transformacional, que não se contenta com o presente e está sempre de olho em construir um novo futuro. O líder transformacional é um verdadeiro agente de mudança. Ele inspira a equipe com uma visão, mobiliza todo mundo para superar desafios e buscar metas bem ousadas. O foco total é em cultivar a confiança e um propósito que seja de todos. É o ideal para contextos que precisam de uma renovação. O ponto crucial é que esse estilo depende bastante da capacidade de inspiração do líder. Certo, então, qual estilo usar? Autocrático, democrático, transformacional? A resposta mais inteligente é depende. E é isso que nos leva à ferramenta mais versátil de todo o nosso kit. A liderança situacional é, na prática, a arte de ser flexível. Um líder eficaz sabe ler o ambiente. Ele entende o nível de maturidade da equipe, a natureza do desafio que está na mesa, e com base nisso, ele adapta a abordagem, sabendo a hora certa de ser mais diretivo e a hora de delegar mais. É a combinação perfeita entre assertividade e empatia. Com o estilo em mente, como um líder age na prática? Vamos para a próxima parte do kit, as ferramentas para tomar decisões. Porque, no fim das contas, liderar é, essencialmente, decidir. E o estilo de liderança escolhido vai influenciar diretamente em como essa decisão acontece. E o interessante é que a tomada de decisão não precisa ser um caos, sabe? Existem modelos bem claros que ajudam a escolher o melhor caminho para cada tipo de problema, dependendo do estilo de liderança que foi adotado. Dá uma olhada nessa tabela. O modelo técnico é para aquelas decisões rápidas, baseadas em normas como questões legais. O modelo participativo é para quando o engajamento é a chave, tipo em questões pedagógicas, onde o líder ouve a equipe antes de bater o martelo. E, por fim, tem o colegiado, para as grandes decisões institucionais, aquelas que são tomadas por um grupo formal, como o conselho escolar, para garantir a transparência. Agora a gente chega naquela que talvez seja a ferramenta mais poderosa do kit. Não importa o estilo, a decisão, nada funciona sem uma boa comunicação, principalmente naquelas conversas difíceis. Um líder democrático precisa dela para ouvir, um autocrático para ser claro sem gerar medo. Essa frase é a pura essência da comunicação não violenta. Antes de apontar um erro ou pedir uma mudança, o primeiro passo é estabelecer uma conexão humana. É uma verdadeira mudança de paradigma. A CNV, criada por Marshall Rosenberg, parte de uma premissa bem simples.
A violência, seja verbal ou não, surge quando as necessidades humanas não são atendidas. O foco, então, é todo em aprender a expressar sentimentos e necessidades de um jeito honesto e empático, sem ficar culpando o outro. E o processo é super prático são 4 passos. Primeiro, a observação. É descrever o que aconteceu como se fosse uma câmera filmando, sem julgamentos. Segundo, o sentimento. Dizer como aquilo nos afeta. Terceiro, a necessidade. Identificar qual necessidade nossa não está sendo atendida ali. E por último, o pedido. Fazer um pedido concreto e positivo. Ótimo! Já temos estilo, decisão e comunicação. Mas como saber se tudo isso está gerando algum resultado? Vamos para a última parte do nosso kit. As ferramentas para medir o impacto das nossas ações. Essa máxima do Peter Drucker, o pai da administração moderna, nunca sai de moda. Se a gente não mede, a gente não sabe se está progredindo, se está estagnado ou até regredindo. Uma boa gestão depende de dados. E a ferramenta moderna para isso são os KPIs, ou indicadores-chave de desempenho. Pensa neles como se fossem os termômetros da escola. Eles nos mostram, de forma objetiva, se as estratégias que a gente adotou estão funcionando e nos levando para mais perto das nossas metas. No contexto da educação, esses termômetros são bem conhecidos. Indicadores como o IDEB, os resultados do SAEB, as taxas de aprovação, de reprovação, até a distorção e idade série, tudo isso dá um panorama muito claro do desempenho acadêmico. São dados que transformam a gestão de achismo em uma gestão baseada em evidências. E assim a gente monta um kit inicial. A verdade é que a caixa de ferramentas de um bom líder está sempre em evolução, sempre se atualizando. A questão final, então, não é sobre as ferramentas em si, mas sobre o que pode ser construído com elas. O que se constrói a partir daqui.